Oi, 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 gente! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês, e aí com esse grupinho, Nádia, Débora e Fabiola. Sejam muito Hum, bem-vindas, assim como você também que está participando aqui conosco, está assistindo, ouvindo, que você seja muito bem-vindo, que você sinta a presença do Espírito Santo. E já para a gente sentir a presença dessa pessoa mais que especial, que é o Espírito Santo, a gente quer convidá-la a estar conosco. E eu vou pedir para a Débora já fazer essa oração. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez lhe agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo aqui de juntas estar estudando esses livros maravilhosos de Salmos, esses cânticos que nos ensinam a cada vez mais. Pai, agradecemos também por aqueles que estão assistindo esta programação, que eles possam ser abençoados e que nós também possamos falar com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje o tema é um dos temas assim que eu gosto muito, porque fala de Sião. O que é Sião? Anseio por Deus em Sião. Antes de tudo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84, verso 2, e diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui, o salmista ele está expressando quanto ele necessita da presença do Deus vivo. E Sião tem tudo a ver com isso. Sião tem a ver porque Sião é uma fonte de esperança e alegria. Sião significa a presença de Deus naquele mesmo lugar que o povo estava. E eles trazia esperança, remetia à esperança, né? Sião, é, a gente vai falar um pouquinho sobre essa metáfora. Vamos entender que o livro de Salmos manifesta com frequência as expectativas dos justos em visitar e habitar com segurança aonde? No santuário de Deus, na presença de Deus. E isso trazia para eles aquela sensação de paz, um refúgio. E Sião representa isso, um refúgio, aonde Deus está e Deus está cuidando. E é sobre isso que a gente vai falar. O anseio por Deus em segurança. Eu fico pensando que hoje a gente também anseia por Sião. E eu acho que no nosso caso, claro que eu vou puxar a sardinha, né, para a nossa era. No nosso caso, se torna é, mais forte essa ansiedade. Por quê? Porque a gente já conheceu o que passou, a gente já viu as etapas, os momentos que as pessoas ansiavam pela presença de Deus, pelo santuário, lá Jerusalém, a Terra Prometida. A gente já viu toda essa trajetória na história em que as pessoas elas tinham essa esperança de que Deus ia estar com eles e trazer segurança. Agora a gente tem essa possibilidade de permanência. Vai ser assim, perpétuo. Quando nós chegarmos em Sião, quando nós estivermos ali na presença de Deus, mesmo no santuário celestial, vai ser para sempre. Aí vai ser assim, não vai mais fazer parte de uma história que a gente que vai ter uma geração futura para contar. Nós estamos na última geração. E o nosso próximo passo é viver isso em plenitude. E aí eu acho que tem um gostinho mais especial. Então eu estou puxando o saco mesmo para a nossa geração, porque apesar de tudo que a gente passa, a gente tem essa esperança de que não é terreno, é eterno, é celestial. Não tenho nem palavras para expressar o quanto isso é grandioso e magnífico. E aí eu só vou falar para a Débora, minha xará, e dar continuidade, porque
Nem sei como expressar essa minha ansiedade por estar perto de Cristo assim, sem nada para separar. E eu fico imaginando, assim, eu fico me imaginando, né? No Salmos 84, ele diz assim, ó, o salmista suspira e desfalece. Eu fico imaginando que vai ser bem isso que vai acontecer com a gente, né? Um suspiro de alegria, de poder estar um dia lá nos átrios. Eu fico imaginando como será. Eu gostaria de dizer, assim, que ler de novo, né? Assim, ó, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Eu às vezes fico pensando como nós sentimos paz quando estamos na igreja, quando estamos louvando, quando estamos juntos, como estamos em comunhão, em congregação. Isso é muito bom. Agora eu fico imaginando quando estivermos lá nos átrios sagrados. Como será o nosso desejo, a nossa ansiedade, né? Assim, ó, as bênçãos de Deus são descritas do santuário e concedida primeiramente àqueles que servem ali. Então eu fico imaginando que nós, quando estivermos lá servindo nos atos sagrados, como nós seremos abençoados mais ainda, né? Uma coisa que eu achei interessante que diz no nosso guia de estudos que o Senhor é chamado de sol, mostrando que as bênçãos do santuário são sem fim. E eu gostaria agora, né, de já passar para o Salmo 122, que é o nosso outro salmos a ser estudado, e ele diz, eu gosto muito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ore pela paz de Jerusalém. O Salmo 22, ele vem expressando, né, essa alegria, né, dos peregrinos ao chegar a Jerusalém. E eu fico pensando assim, como é esse salmo, ele expressa essa alegria, esse desejo, né, de estarmos lá. Orar pela paz em Jerusalém invoca as bênçãos divinas sobre a cidade e seus habitantes e unir a esses adoradores, fazendo com que a paz se espalhasse entre eles, né? Então, assim, quando nós sentimos, qual é o nosso sentimento como adoradores? Né, de alegria, de estarmos podendo estar orando por esses adoradores, estarmos juntos, né, e que houvesse assim, paz dentre esses muros. Orar pela paz em Jerusalém ainda é um privilégio, uma responsabilidade dos crentes, pois mantém viva a esperança da vinda do reino de Deus. Quando nós pensamos sobre isso, e eu gosto muito da oração intercessória, eu gosto muito de estar em grupos de oração intercessória, e quando eu penso que devemos orar por essa paz, pela paz que nós devemos sentir, eu penso que a nossa oração, ela deve dizer e estar sempre assim, né? Alegrei-me no Senhor, alegrei-me na casa do Senhor. Que nós possamos, assim, continuar, né, nesse estudo de Salmos, e agora eu vou convidar a Fabíola para explanar um pouquinho para a gente sobre os Salmos 87. O que nos diz ele? O que será o Sião? Fale para nós, Fá. É muito legal essa conotação de Sião, porque ela é aplicada a vários prismas, né? Então, alguns utilizam, como a Débora comentou no início, a metáfora do templo, do monte, da cidade de Sião, ou até mesmo fazendo referência ao povo de Deus como Sião. E isso é muito interessante, porque de fato Sião, ele traz essa característica no Salmo 87. E ali, o título do Salmo 87, aqui na minha versão, diz Jerusalém, a amada de Deus. E quando a gente vai lendo esse salmo, eu vou convidar você para lê-lo aí, na sua casa, no momento que você tiver oportunidade, você vai percebendo o júbilo, a alegria e a exaltação que o Senhor traz a especificamente essa cidade. E ali ele traz a conotação de Sião como monte para refletir essa majestosa cidade e também faz referência a Jerusalém. Então, olha que interessante, gente.
Sião, ele é tido como a cidade, o reflexo de Jerusalém, é a própria Jerusalém. Mas por que que Deus exalta tanto? Ele chega a dizer que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, de todos os locais de Israel, de todos os montes, as cidades, ele escolheu uma. É por isso que nós vemos muitas conotações relacionadas a Jerusalém. Ah, um dia haverá nova Jerusalém, a cidade de Deus, o Monte Sião, o novo Sião. E aí vem a cidade sobre o monte, a cidade vinculada a essa glorificação. Fabíola, mas por quê? Essa cidade é um pouco diferente, as pedras que tem nela são mais bonitas do que outras? Por que que Sião, por que que Jerusalém é escolhida amada de Deus? Porque Deus escolheu. E eu acho que é interessante isso, o assim diz o Senhor. A soberania de Deus, ela é muito grande. Da mesma maneira que ele escolhe uma cidade para chamar de amada e estabelecer nela, fundamentar o templo de Deus em Sião, em Jerusalém, ele traz essa ideia para nós: eu sou Deus, eu sou soberano e eu escolho. E isso lembra o quê? Ele escolheu uma cidade, mas também que faz referência a um povo. Por isso que Sião ele perpassa montes, cidades, povo, mas traz essa ideia de que existiu sim um povo escolhido. A mensagem foi para Israel, mas essa mensagem ela foi tão atraente que atingiu a todos. E a gente já conhece essa história, nós já tivemos outras interações aqui falando um pouquinho sobre isso. Então, de fato, Sião é celebrado como uma cidade, faz conotação a Jerusalém, e é nesse local onde Deus estabelece o seu trono. E isso tem tudo a ver com outro salmo, que eu quero levar você a refletir comigo, que é o Salmo 46. Olha só que interessante. Aqui vem trazendo uma característica interessante desse templo de Deus que é fundado, que é estabelecido em Sião. E diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Por que que a gente não teme? Porque lá no verso 4 vai responder para a gente. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Algumas versões vão trazer que se alegram em Sião, trazendo essa referência à cidade de Deus, que está intimamente relacionada também a Jerusalém. Para dizer tudo isso, é onde está o santuário do Senhor. E o salmo vai terminar dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há o que temer. A gente pode estar num cenário extremamente caótico. O mundo está desmoronando. A palavra do Senhor diz: acalma-te, silencia essa tua ansiedade, porque eu sou o Deus soberano. E um dia Sião, ele será exaltado sobre todos os montes. Haverá, sim, um novo momento dessa nova Jerusalém. E a gente já sabe um pouquinho do que vai acontecer nessa nova terra, nessa nova cidade que descerá do céu ataviada. Então a gente vê aqui, e eu já vou deixar já vou entregar para a Nádima falar um pouquinho mais sobre o que é ser inabalável como Sião, mas tudo isso reflete essa característica do nosso Deus. Ai, que delícia! Todo mundo quer conhecer Sião. Mas vamos voltar um pouquinho para essa história, para a geografia, tá? Jerusalém, pensa nessa cidade, hoje está lá aquela confusão, e eu acho que seria bom se um dia vocês pudessem ir, todo mundo, dar uma pisadinha lá. Mas é interessante que esse Monte Sião não era o monte mais famoso, inclusive ele é menor.
Lá existe não é só uma crença, o judeu acredita, e há uma série de referências do seguinte: onde Abraão, que foi mandado por Deus para sacrificar Isaque? Monte Moriá. Então, não é o Monte Sião, tá? Monte Sião está aqui mais para o sul, Moriá está aqui, mas é perto um do outro, não é longe. Então, pensa assim, em colinas, e tinha esses dois lugares. No Moriá, é conhecido lá pelos judeus que ali foi o lugar também que Deus construiu, vamos chamar assim, Adão. Ali foi o começo. Sabe onde é o Moriá? Se você vê Jerusalém, não tem uma igreja que tem uma cúpula dourada? Ali é o Moriá. Dessa cúpula dourada sai um vale e sobe. É o Monte das Oliveiras. Se você vem para o lado de cá, aqui vai ser para baixo, né? Seria esse Monte Sião, que oficialmente ele não tinha nada de especial. Ah, as referências do que eu vou falar é assim, não tem nada de especial. Eu vou apontar para mim, tá? Porque esse Sião faz referência a quem nós somos. Não era o maior, não era o melhor, não tinha nada, mas foi o escolhido de Deus. E ali foi colocado o santuário de Deus. Por quê? Deus falou assim: ah, eu quero estar pertinho de vocês, então eu vou fazer um santuário. E com esse santuário, vocês indo lá em Sião, nós vamos nos encontrar e vocês vão sentir a minha presença. Essa é a diferença do que nós precisamos aprender hoje, certo? Existem muitas falações e muitos significados. Eu até pesquisei aqui, dei um Googlezinho, tá? Só para trazer algumas referências que eu achei interessante. Então, o Monte Sião, ele é pequeno, tá? Tá na zona sul de Jerusalém. Na Bíblia, ele é apresentado, ele representa esse povo Israel. Então, é uma cidade, mas é um povo também, é esse mix, tá? E Sião era um monte que tinha uma fortaleza. Quando Davi foi tomar Jerusalém, porque foi ele que foi lá e tirou os jebuseus, né, no caso, ele tomou a cidade de Jerusalém, mas que naquela época, aquele pedacinho, foi dado o nome de Sião. Isso está lá em 2 Samuel 5:9. Olha, algumas curiosidades também. Então, Sião faz referência ao templo de Salomão, que foi construído ali. Hoje, se você for lá, ao redor disso tem aquele paredão, que é o muro, tá? Desse muro das lamentações tem uma entrada e você entra no templo, é bem abaixo, e existe pedras enormes, tá? Que foi onde foi a base da construção do templo. Ainda você pode ver isso, inclusive passar a mão. Então existe lá alguma parte desse templo ainda, assim como existe parte desse muro aí. Então, Sião era isso. Era o local que Deus falou: prepara esse lugar, porque eu quero estar pertinho de vocês. Jerusalém também era o centro político e religioso. Eu moro em São Paulo, você mora em Tangará, né, Fabiola? Eu não sei onde é o centro político e religioso aí. Aqui em São Paulo, já teve vários lugares. Já foi uma época lá no Parque Dom Pedro, tanto que tem lá um. Depois ele mudou para Paulista, e hoje ele está até mais perto aqui da minha casa, que é no Berrini. A Berrini não tem coisas tão políticas, mas o Palácio do Governo está mais para esse lado de cá do que para o centro. Então, há essa mudança, mas este lugar, Sião, era conhecido por isso também, tá? E também conhecido como a filha de Sião. Israel, que é o povo. E outra coisa interessante, olha aqui, ó. Sião era onde os judeus iam para estar na presença de Deus. Então, há essa demanda do eu vou até onde está Deus, porque eu sei que ele vai estar lá. Mas olha agora, no céu todos os salvos estarão para sempre na presença de Deus. Por que que eles cantavam tantos salmos falando de Sião? Não era pelo monte sem significado, era porque eles desejavam estar na presença de Deus. Todos os salvos estão lá, e Hebreus 12, 22 e 23 fala disso. E nós precisamos aprender. Eu quero estar. Hoje muita gente fala assim: ai, não gosto de igreja, não vou. Ei, onde que vai estar a presença de Deus plena para nós?
Mas tem mais um significado, olha que interessante. Sião é importante por causa daquilo que representa na Bíblia. Era um monte pequeno, mas Deus escolheu esse lugar para a construção do seu templo. Da mesma forma, presta atenção, Deus escolhe pessoas que podem não parecer especiais e as torna templo do Espírito Santo, lugar onde ele habita. Então, quem é você e quem sou eu? Tentando imaginar. O montezinho de Sião, o insignificante, mas que Deus quer desfrutar, estar conosco em nossa vida. Você deseja isso para você? Ter essa plenitude da presença de Deus com você? Você se tornar um templo do Espírito Santo, cuidando da sua fala, daquilo que você quer, mas pedindo, Deus habita em mim, vem morar no meu coração, porque senão eu não vou ser nada, eu vou ser realmente um montinho insignificante, mas transforma a minha vida porque eu quero ser um templo. Olha o que mais aqui no Google, na pesquisa. A localização de Sião não é especial. O que torna Sião especial na Bíblia é Deus. O que torna você Deus. Lá, Deus falava com seu povo, lá no monte, lá naquele lugar, e hoje Ele quer falar conosco também. Agora, por causa de Jesus, não precisamos mais ir lá para esse monte, oferecer sacrifício lá e ter comunhão com Deus lá, no sul de Jerusalém, certo? Podemos estar com Ele em todos os lugares, porque o Espírito Santo mora em nós. Uau! Deu para captar por que que quando eles cantavam os salmos que falava de Sião, era um todo, falando da terra, do povo, da nova morada, da nova Jerusalém, mas falava quem eles eram. Isso, o Sião dá identidade para nós. Isso faz toda a diferença. E eu queria que você ouvisse, se você puder. Tem uma música, eu não sei o nome dela, mas eu vou cantar um pedacinho aqui, tá? Diz assim: João viu o trono, morada de Deus, acho que é Jerusalém. Mas começa assim: João viu o trono, morada de Deus. Você vai se elevar e você vai se sentir um Sião de verdade. Tem mais uma outra música que eu gosto que diz assim: para casa eu vou. Para casa eu vou. Por quê? É na casa de Deus que nós depois vamos morar. É o Sião pleno, com a presença de Deus no templo. Então, hoje, nós somos santuários de Deus. Onde eu for, por isso eu preciso cuidar. Eu sou o templo vivo de Deus, a palavra viva de Deus. Mas ele só vará em mim se eu o conhecer e o aceitar. Eu espero que você o aceite de todo o coração, que você queira ter a presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque é tão gostoso ouvir dos salmos a tua presença conosco, o teu amor e o teu desejo de estar morando entre nós. Nos ajude, Senhor, a tomarmos a decisão certa e permitir que tu possas fazer morada e possa limpar também aquelas coisinhas ruins da nossa vida, possa nos transformar, porque nós queremos ser parecidos com Jesus. Nos ajude, Senhor, a sermos teus filhos fiéis à tua palavra, andando por aí onde formos, que nós possamos ser o teu templo aqui. Eu peço isso por Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, não quero falar mais nada para não estragar. E a única coisa que ficou, que eu guardei aqui, que nós precisamos dessa esperança de Sião para viver, a gente precisa ter vivo aqui, ó. E convido você a continuar conosco, estar conosco no próximo vídeo, para que a gente continue falando. E no próximo a gente vai falar sobre um tema muito legal, que fala sobre adoração para toda a vida. Tá ficando muito bom. E olha, tá quase acabando, faltam dois vídeos para a gente terminar os nossos estudos sobre o livro dos Salmos. Tá acabando, passou rápido. Então, vamos aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem juntos. Contamos com você. Até a próxima. Obrigada, meninas. Beijo. Se as ondas desta vida destruírem tua fé,
só